Olá, seja muito bem-vinda à aula introdutória da Operação Pernas Leves. Ela acontece antes do nosso aulão ao vivo, que vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 20 horas e 30 minutos. E ela é essencial, não é opcional. Não é um conteúdo a mais, ela é o primeiro passo prático para você chegar no ao vivo entendendo o seu próprio corpo e sabendo exatamente onde você está hoje, para que eu te mostre exatamente o que você deve fazer. Meu nome é Leandro Rossetti, eu sou médico cirurgião vascular, atuo há anos tratando varizes, complicações venosas, casos leves, moderados e também os casos graves que chegam mais tarde. Hoje, depois de mais de 10 mil pacientes atendidos, eu já não tenho mais agenda para atender novos pacientes do Brasil todo. Estou com horários livres muito limitados, mas eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda pelo Instagram. E foi exatamente por isso que eu decidi criar a Operação Pernas Leves. Por isso eu decidi gravar aulas que eu pudesse ajudar a maior quantidade de pessoas, em especial mulheres, que são as que mais sofrem com a condição de falta de saúde nas pernas. E depois de anos de prática na clínica, eu percebi uma coisa muito clara. A maioria das pessoas não sofre porque tem varizes, lipedema ou pernas pesadas. As mulheres sofrem porque nunca foram orientadas corretamente sobre como viver essa condição antes de chegar ao seu limite. E hoje eu quero começar te mostrando isso com clareza. Se você está assistindo essa aula, é porque em algum momento você pensou, sentiu ou viveu algo com peso nas pernas, inchaço no início ou no final do dia, dor no calor, coceira nas pernas, ardência, desconforto em viagens ou aquela sensação de que suas pernas não respondem mais como antes. Hoje você vai executar o passo 1. Se você não fizer esse passo antes da nossa aula ao vivo, você vai chegar lá perdida, insegura e sem conseguir aproveitar tudo que eu vou ensinar. Então, se comprometa comigo agora. Fique até o final e faça a atividade que eu vou te orientar, pois ela será o seu diagnóstico parcial para sabermos qual o nível do seu problema. Isso vai mudar completamente a forma como você entende suas pernas a partir de hoje. Nós estamos no verão, e o verão costuma ser um período em que as pessoas mais sofrem com as pernas. Mas quem mora nos estados do centro-oeste, norte e nordeste sente os efeitos do verão no ano todo. Fato é que nessa época do ano temos mais calor, viagens, você passa mais tempo sentada ou parada, menos rotina, menos movimento, menos atenção aos sinais do corpo. Agora eu preciso te explicar com muita clareza o que realmente são as varizes e por que elas acontecem no corpo. Porque enquanto você não entende isso, tudo vira tentativa, achismo ou sofrimento silencioso. Como com essa paciente que tem 35 anos e já chegou para receber os seus cuidados tendo uma trombose e quase precisou amputar a sua perna. E você precisa entender, antes da nossa Operação Pernas Leves, que vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8h30 da noite. Varizes não são apenas veias feias ou saltadas. Varizes são um sinal de que o sistema da circulação ela não está funcionando de forma ideal. Para entender isso, você precisa entender como a circulação das pernas deveria funcionar em um corpo saudável. O sangue, ele sai do coração pelas artérias, leva o oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Isso inclui as pernas. Esse trajeto é fácil para o corpo, porque o coração ele acaba empurrando o sangue com força. O desafio real não é o sangue descer, o desafio é o sangue voltar. Para o sangue sair das pernas e subir de volta ao coração, ele precisa vencer a gravidade. E diferente do coração, as pernas não têm uma bomba própria. O retorno do sangue das pernas depende basicamente de 3 grandes mecanismos. O primeiro são as válvulas das veias. Dentro das veias existem pequenas válvulas que funcionam como portinhas. Elas se abrem para o sangue subir e se fecham para impedir que o sangue volte em direção às pernas, para baixo. O segundo mecanismo é a musculatura da panturrilha. Toda vez que você anda, acaba movimentando o tornozelo e contraindo a perna. A panturrilha aperta essas veias e ajuda a empurrar o sangue em direção para cima. Por isso, a panturrilha é conhecida como o segundo coração ou o coração das pernas. E o terceiro mecanismo, que é a integridade da parede da veia. Uma veia saudável tem uma parede mais firme e o suficiente para não dilatar excessivamente e manter aquela válvula funcionando corretamente. Quando esses 3 mecanismos funcionam bem, o sangue sobe e a circulação flui, e a perna acaba ficando leve.
O problema começa quando esse sistema entra em falha. E aqui está um ponto muito importante. As varizes não aparecem de um dia para o outro. Elas são resultado de um processo lento, progressivo e silencioso. Com o tempo, por fatores como genética, hormônios, gravidez, sedentarismo, longos períodos sentado ou em pé, excesso de peso, calor frequente e falta de orientação correta, as veias começam a sofrer. As paredes das veias perdem aquela firmeza e essas válvulas deixam de fechar adequadamente. O sangue começa a refluir, ou seja, ele sobe e desce, em vez de subir de forma eficiente. Quando isso acontece, o sangue se acumula nessas veias das pernas. Esse acúmulo acaba aumentando a pressão dentro da veia e a veia se dilata. As válvulas acabam piorando ainda mais e o ciclo se repete. É assim que nascem as varizes. E saber disso faz toda a diferença, para que no dia 26, às 8h30 da noite, eu possa te mostrar os 5 pilares que você vai usar para cuidar das suas pernas e prevenir os riscos. Os riscos de uma trombose que podem ocasionar uma embolia pulmonar e ser fatal. Os riscos de precisar ficar sem uma das suas pernas. O risco de depender dos seus filhos para se movimentar, os riscos de perder sua liberdade, que vai muito além da estética. Então agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Os sintomas aparecem antes das veias visíveis na maioria das pessoas. O peso nas pernas, inchaço no final do dia, dor que piora com o calor, coceira, ardência, sensação de cansaço nas pernas, mesmo sem esforço, desconforto em viagens longas, feridas, como nessa imagem que está aparecendo aqui, que são causadas pela insuficiência venosa. E 70% das mulheres com lipedema têm algum grau de insuficiência venosa. Por isso, o lipedema pode sim ser um sintoma em relação à insuficiência venosa. Tudo isso não é frescura, não é idade e não é normal. Isso são sinais de que o sangue não está retornando como deveria retornar. O corpo avisa antes de adoecer. O problema é que muitas pessoas aprendem a normalizar esses sintomas. Aprendem a achar que isso faz parte da vida, aprendem a conviver com esse desconforto, aprendem a empurrar com a barriga. E aqui entra um erro muito comum. Achar que só existe problema quando a veia aparece grande, tortuosa e visível é um erro. Na prática clínica, eu vejo o contrário. Vejo pessoas com sintomas importantes e poucas veias aparentes. E vejo pessoas com veias aparentes, mas que ainda não sentem tanto. O que define a gravidade não é só estética, é função. Quando o sangue não circula bem, ele inflama a parede da veia. E essa inflamação acaba gerando dor, gera inchaço, sensação de peso, piora com o calor, porque o calor acaba dilatando ainda mais a veia. Por isso, o verão costuma ser tão desconfortável para quem tem varizes ou circulação ruim nas pernas. Não é que o verão cause varizes, o verão apenas expõe e acelera um problema que já existe. Mais calor, mais dilatação das veias. Mais tempo sentada ou parada acaba piorando o retorno do sangue. Menos rotina e menos movimento acabam reduzindo a ação da panturrilha. E viagens longas acabam aumentando o tempo de estagnação do sangue. Tudo isso se soma. E quando ninguém explica isso, a pessoa sofre achando que não tem escolha. Algumas tentam esconder, outras tentam cremes milagrosos, outras acham que só cirurgia resolve, outras simplesmente desistem de se cuidar. Mas existe um ponto muito importante que eu quero que você guarde agora. Entre não fazer nada e operar, existe um caminho. Esse caminho que eu vou te mostrar na nossa operação Pernas Leves no dia 26, às 8h30 da noite. E esse caminho começa com consciência. Antes de qualquer decisão médica, antes de qualquer procedimento, antes de qualquer medo, você precisa entender onde você está hoje. Por isso, o passo 1 da Operação Pernas Leves é justamente te ajudar a identificar o seu nível atual. Leve, moderado ou avançado. Então eu criei esse teste para que você saiba qual o seu nível. Para que no dia 26 você aprenda exatamente o que deve fazer, independente do nível que você se encontra. Assim, você vai prevenir tudo aquilo que falamos e vai ter as ferramentas para evitar até mesmo ficar sem as suas pernas. Quem está no estágio leve não precisa agir como quem está no estágio avançado. E quem está no estágio avançado não pode continuar se comportando como se estivesse no leve.
E isso tudo eu vou te mostrar no nosso aulão ao vivo e gratuito. Operação Pernas Leves, no dia 26, às 8h30 da noite. Então você vai descobrir na atividade que eu vou te passar agora qual é o seu nível. Essa atividade é baseada nas perguntas que eu faço no consultório. Ela não substitui uma consulta médica, mas é um diagnóstico funcional e inicial extremamente valioso. Quando você termina essa atividade, você não vai ficar mais no escuro. Você entende o seu corpo e chega no aulão ao vivo preparado para aprender exatamente o que precisa para o seu caso. No aulão, dia 26, às 8h30 da noite, eu vou te mostrar exatamente o que fazer em cada nível. O que ajuda, o que é perda de tempo, o que pode aliviar de verdade, o que aumenta riscos sem você perceber. Mas isso só faz sentido se você chega lá sabendo onde está. Agora, deixa eu falar diretamente com você. Se o quadro for leve, isso não significa que você pode relaxar. Significa que você tem uma grande chance de manter qualidade de vida se agir certo agora. Se o seu quadro for moderado, significa que o seu corpo está pedindo ajustes já mais claros e estruturados. Se o seu quadro for avançado, isso não é sentença, mas é um chamado para responsabilidade e preparo. E uma coisa que eu posso garantir: chegar melhor muda tudo. Chegar melhor significa menos risco, menos medo, mais opções, mais segurança. Isso vale inclusive se um dia você precisar de algum tipo de procedimento. Agora, antes de encerrar, eu quero reforçar algo muito importante. Essa aula não é para quem quer ignorar as varizes, não é para quem quer só uma dica rápida, não é para quem quer fingir que está tudo bem. Essa aula é para quem quer entender que viver melhor agora é melhor do que pagar caro depois. Então faz o seguinte, assim que terminar esse vídeo, faz o teste, com calma, com honestidade, anota o seu resultado e já deixa agendado o aulão ao vivo dia 26 de janeiro, porque o passo 2 só acontece lá. No aulão eu vou te explicar como aplicar na prática as estratégias corretas para o seu nível, especialmente no verão, nas viagens e na rotina real. Se você fez o passo 1, você já está à frente da maioria das pessoas. Agora falta o passo 2. E eu espero você ao vivo, porque cuidar das suas pernas hoje é uma escolha. E quem escolhe cuidar, escolhe como vai viver. Nos vemos no aulão Operação Pernas Leves.